Hoje você vai conhecer tudo sobre cirurgia de abdômen. Agora, doutor, e no caso do abdômen? Como é que é a plástica do abdômen? Bem, vamos para antigamente. Antigamente, qual era o fato? Se cortava embaixo, se descolava até a região da costela e se puxava a pele, e isso era plástica de abdômen. Com a evolução, nós, cirurgiões plásticos, começamos a fazer algumas coisas diferentes disso. Por exemplo, além de fazer a incisão, o descolamento até aqui em cima na costela, a gente junta os músculos para poder a pessoa ficar mais batida, o diâmetro se tornar menor. Sim. Isso faz com que a pessoa fique com um abdômen que dá uma sensação de magreza. Né? Dá para fazer tanquinho? Dá. Dá? Olha, gente, que bacana! Para fazer o tanquinho, a gente faz então uma lipoescultura de retirada, que se faz aqui no meio, faz aqui do lado, faz na cintura, para poder a pessoa ficar modelada em termos como se fosse uma pessoa trabalhada em uma academia de ginástica. Quando na realidade não é, só uma falsa academia que a gente faz para poder o paciente ficar bem no corpo. Então, hoje a plástica de abdômen, ela não é concebida, uma plástica, sem fazer uma lipoescultura associada, que é para poder você, além de tirar o excesso de pele, de gordura, você modelar o corpo, vai deixar o corpo bem definido. Agora, doutor Carlos, quais são os pré-requisitos para a paciente poder fazer essa cirurgia? Porque tem gente que acha que cirurgia plástica é milagre também, né? Eu sempre digo o seguinte, eu tive um chefe que dizia uma coisa engraçada. Quando a paciente for bem feita e se estragou, entre aspas, com a gravidez, com engorda e emagrece, etc., faça tudo para operar ela, porque ela vai ter um resultado ótimo. E aí você pode prometer até um resultado ótimo. Quando ela não é bem feita, você não pode também deixar de ajudá-la. Então, o que é que você faz? Você pode melhorar a situação dela. Exemplo, uma pessoa que tem uma altura pequena, 1,55 m, por exemplo, e que tenha o que a gente chama o abdômen muito curto. Então, o que acontece? Eu não posso prometer a ela uma cintura que eu vou prometer uma pessoa magra e esguia. Claro. Então, você pode melhorar. Então, uma das coisas principais são o médico avaliar e prometer aquilo que ele pode cumprir. Claro. Tá? Para poder, então, a paciente ficar consciente do que é que ela pode conseguir com uma cirurgia plástica. Doutor, e a questão da recuperação dessa plástica? A cirurgia plástica, ela, por ser uma cirurgia em que há um corte e há inúmeros pontos, ela precisa de um repouso, não que seja um repouso numa cama, mas um repouso em não realizar esforço, pelo menos nas 3 semanas seguintes à cirurgia. Então, a cirurgia plástica de abdômen, a gente faz uma incisão embaixo, abaixo da cesariana, escola tudo isso até aqui em cima. Externamente, como se faz no silicone, se passa uma cola para poder haver a colagem daquilo sem haver a marca que os pontos... Não fica a marca. Fica bem fininho, como uma cesariana bem feita. Eu digo para a paciente sempre que não é o médico que vai escolher o dia de fazer a plástica, é a paciente que vai escolher. Porque ela tem que ver o melhor momento que ela tem para realizar esse tipo de cirurgia. Porque o melhor momento é aquele momento em que ela pode ficar 3 semanas sem uma atividade física ou, dependendo do trabalho dela, eu tenho um paciente que trabalha com computador. Então, se ela trabalha com computador, ela fez a cirurgia hoje, amanhã ela pode já estar trabalhando em casa no normal. Computador. Se ela tem que se deslocar até um trabalho, que é a maioria, então eu peço pelo menos 1 semana a 10 dias de não ida ao seu trabalho. Depois de 10 dias, alguém leva e alguém traz. Né? E depois de 3 semanas, entre a 3ª e a 4ª semana, ela pode já ir dirigindo para o trabalho. Com quanto tempo? Porque a gente sabe que tem o edema, que é uma coisa natural, né, tal. Com quanto tempo se tem o resultado final? Qualquer cirurgia plástica, seja no rosto, no nariz, rosto e nariz, que são traumas, né? O resultado final leva mais tempo do que um resultado final de uma cirurgia em que hajam cicatrizes. Exemplo, plástica de mama e plástica de abdômen. Então, a plástica de mama e a plástica de abdômen, elas têm um amadurecimento daquela cicatriz. Então, o resultado final de uma plástica de mama, o visual
já imediatamente após a cirurgia. Agora, a retirada de todo o edema linfático, por isso que a gente manda fazer drenagem linfática. O edema, a cicatriz. Então, a cicatriz ela amadurece entre o momento que eu dou o primeiro ponto até os 6 meses. Então, em plástica de mama e abdômen, a cicatriz ela se torna definitiva a partir do 5º, 6º mês. Agora, a forma da mama, a forma do abdômen, ela se torna definitiva a partir de 1 mês e meio, que é quando todo o edema maior. Perfeito. Perfeito. Existia muito medo da cicatriz, principalmente para aquelas pessoas que tinham medo da queloide. Isso continua? Existe alguma tecnologia hoje para acabar com esse problema? Não, o queloide é uma coisa que o médico não pode avaliar que vai acontecer. É uma coisa inerente à paciente. Perfeito. Existem alguns sinais que a gente já pode sacar que aquela paciente vai ter ou não queloide. Exemplo, uma paciente que tenha uma cesariana em que a cicatriz ficou queloidiana, uma marca de vacina em que ficou um queloide muito evidente, um corte na perna, na coxa ou em algum lugar em que se vê uma cicatriz extremamente queloidiana ou extremamente vermelha, que coça, que cresce, né? Isso são sinais de que aquela paciente vai ter um queloide numa cirurgia plástica. O que é que se faz? Hoje existem alguns recursos. Exemplo, foi comprovado que uma placa de silicone colocada na cicatriz logo no pós-operatório faz com que não haja uma tendência maior de aparecimento de queloide. Isso não quer dizer que não vai haver queloide. Pode acontecer, né? Agora, diminui a probabilidade. Certo. Então, existe a placa de silicone, infiltrações com um determinado tipo de... Existe uma corticoide que ele só atua na cicatriz. Chama-se Kenalog, é um corticoide americano que se usa em cicatriz. Ele atrofia a cicatriz e a fibrose. Então, se faz aquela colocação por injeção no consultório, fazendo com que haja diminuição da produção de um determinado tipo de elemento de cicatrização, chamado fibroblasto, que faz com que haja o queloide. Então, a placa de silicone, o corticoide injetável na cicatriz e alguns cuidados em termos de cirurgia, diminuir a tensão na pele, fazem com que haja diminuição da probabilidade do queloide. E a quanto? Hoje normalmente você tem o quê? Uns 5% da população, pelo menos na minha casuística, que tem tendência a queloide. Então, naqueles que já têm tendência, você sobra 5% de pessoas com tendência a queloide. Nessas pessoas, sabendo disso, a gente já começa a fazer a prevenção. E a grande maioria dessas que fizeram prevenção resolve sem precisar fazer o que chama raio-x terapia ou radioterapia. Porque o raio-x terapia e radioterapia, eles queimam a pele e fica uma marca café com leite ao redor da cicatriz. Então, é o último recurso, é o último trunfo. Quando tudo falha, aí você então entra com o raio-x terapia ou a radioterapia para fazer isso. E você de casa ficou curioso para conhecer o Dr. Carlos Homero Cabral? Então anote a nossa dica. A clínica dele fica na rua Barão de Itamaracá, 101 Espinheiro. E as consultas são agendadas pelos telefones que se encontram aqui embaixo na tela. Também pode dar um pulinho no Facebook, né, doutor? E curtir a página do Dr. Carlos Homero Cabral. Dr. Carlos Homero, muito obrigada pela sua participação. E você não saia daí, a gente vai para um breve intervalo, mas volta já já com mais programa Revista de A a Z para você.